Boa tarde a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, estamos aqui de fato novamente gravando este vídeo no recesso de meu lar, ou melhor, do recesso de meu lar, como vocês podem ver, né, aqui atrás, no cenário que vocês já conhecem, que não é fake, é real, tá bom? E finalmente cheguei e vocês podem ver que eu tô começando a gravar esse vídeo aqui, são 6h10 da noite, né? E por quê? Porque eu estou num fuso horário de 5 horas atrás, né? Então, para mim, são 1h10 da tarde ainda. Já tô tomando aí os meus florais pro jet lag, que são bem eficientes. Provavelmente, no máximo, na terça-feira, eu já tô completamente no fuso do Brasil, né? Minha chegada ontem, meu voo atrasou 1h30, o passageiro surtou na primeira classe. Eu não estava na primeira classe, mas eu estava na Premium Economy, logo atrás da primeira classe. O passageiro surtou. Enfim, efeitos aí de Plutão em Aquário, né? Plutão que rege a aviação. Na verdade, essa última viagem que eu fiz foi na base da teimosia, porque astrologicamente falando, eu sabia que se eu fosse, eu ia encontrar um contratempo, e eu falei, eu vou assim mesmo, e eu fui e peitei, vocês já sabem tudo que aconteceu, né? Enfim, eu tô dando todo esse preâmbulo para explicar para vocês que hoje eu não tenho condição de fazer a live, tá? Eu vou ver se eu consigo repor, talvez amanhã, talvez terça-feira, não sei se vai ser possível, mas eu não tenho condição, eu tô com muito sono. Eu cheguei em casa, eu dormi até as 2 da tarde, né? Cheguei em casa, era mais de 3 horas da manhã, dormi até as 2 da tarde, mas eu tô com muito sono, eu tô muito cansada, e eu vou gravar o vídeo simplesmente da nossa jornada, mas vocês me entendem que hoje à noite não tenho condição de fazer a nossa live, porque eu teria que preparar, enfim, minha cabeça não está funcionando bem, ainda não tô 100%, tá? Então vamos ao nosso vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa jornada de 2025, uma nova escolha. Neste ano estamos fazendo aí uma nova escolha, escolhendo a vida que Deus quer para nós, né? Essa vida absolutamente maravilhosa que Deus quer para nós, é essa vida que nós vamos escolher juntos, criar nesse ano de 2025 com a ajuda do nosso professor interior, né? O Divino Espírito Santo. Lembrando que o meu papel aqui é simplesmente facilitar o acesso de vocês ao Divino Espírito Santo, né? Facilitar essa comunicação, ajudar vocês a saberem como orar, o que pedir, como avaliar o que efetivamente está acontecendo na vida de vocês hoje, o que vocês querem para o futuro, tá? O professor interno é que é o guia de vocês. É o professor interno, o Divino Espírito Santo, que é o verdadeiro guia de vocês, tá bom? Hoje estamos na lição de número 12, que declara: eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. A importância dessa ideia está no fato de que ela contém uma correção para uma das principais distorções perceptivas. Pensas que o que te transtorna é um mundo assustador, ou um mundo triste, ou um mundo violento, ou um mundo insano. Todos esses atributos são dados a ele, ao mundo, por ti. O mundo em si mesmo é sem significado. Esses exercícios são feitos com os olhos abertos. Olha ao teu redor dessa vez bem lentamente. Tenta compassar a ti mesmo de maneira que a passagem lenta do teu olhar de uma coisa para outra envolva um intervalo de tempo razoavelmente constante. Não permitas que o tempo da passagem venha a ser notadamente mais longo ou mais curto, mas tenta, em vez disso, manter um compasso medido e uniforme do início ao fim. O que vês não importa. É isso que estás ensinando a ti mesmo
ao dar a qualquer coisa sobre a qual o teu olhar pousar igual atenção e tempo igual. Esse é um passo inicial na aprendizagem de dar igual valor a todas elas. Ao olhar ao teu redor, dize a ti mesmo: eu penso que vejo um mundo amedrontador, um mundo perigoso, um mundo hostil, um mundo triste, um mundo perverso, um mundo louco. E assim por diante, usando quaisquer termos descritivos que possam te ocorrer. Se termos que parecem positivos em vez de negativos te ocorrerem, inclua-os. Por exemplo, poderias pensar num mundo bom ou num mundo satisfatório. Se tais termos te ocorrerem, usa-os junto com os outros. Podes ainda não compreender por que esses adjetivos agradáveis têm lugar nestes exercícios, mas lembra-te de que um mundo bom implica um mundo mau. E um mundo satisfatório implica em um mundo insatisfatório. Estamos aqui brincando com a dualidade, né? Todos os termos que cruzarem a tua mente são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. A sua qualidade aparente não importa. Certifica-te de não alterar os intervalos de tempo entre as aplicações da ideia para o dia de hoje, ao que pensas que é aprazível e ao que pensas que é desprazível. Para os propósitos destes exercícios, não há nenhuma diferença entre eles. No final do período de prática, acrescenta: mas eu estou transtornado porque vejo o mundo sem significado. Então, como é que a coisa vai funcionar? Eu penso que vejo um mundo amedrontador. Aí eu vou falar as minhas palavras, né? Um mundo louco, um mundo insano, um mundo enlouquecido, né? Um mundo que não faz o menor sentido, um mundo horrendo. Mas eu estou transtornada porque vejo um mundo sem significado, ok? Aquilo que é sem significado não é bom nem mal. Então, por que um mundo sem significado deveria transtornar-te? Se pudesses aceitar o mundo como algo sem significado e deixar a verdade ser escrita sobre ele para ti, isso te faria indescritivelmente feliz. Mas, por ser sem significado, tu és impelido a escrever nele o que querias que ele fosse, o mundo. Por baixo das tuas palavras está escrito o verbo de Deus. Gente, essa frase aqui, ela é chave nessa lição, tá? Por baixo das tuas palavras está escrito o verbo de Deus. A verdade te transtorna agora, mas quando as tuas palavras tiverem sido apagadas, tu verás as suas. Veremos as palavras de Deus. Esse é o propósito fundamental desses exercícios. 3 ou 4 vezes, perdão, 3 ou 4 vezes são suficientes para a prática da ideia para o dia de hoje. Os períodos de prática também não devem exceder 1 minuto. Podes achar até mesmo isso longo demais. Termina os exercícios ao experimentar uma sensação de tensão. Então, nessas primeiras lições, nosso mestre, nosso irmão mais velho, ele é sempre enfático. Se nós sentirmos algum tipo de desconforto na prática das lições, então a gente pode encerrar antes, né? Então vamos lá. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Eu penso que vejo um mundo amedrontador, um mundo perigoso, um mundo hostil, um mundo triste, um mundo perverso, um mundo louco. Mas eu estou transtornada porque eu vejo um mundo sem significado. E aí ele diz pra gente que nós precisamos praticar as lições olhando ao nosso redor. Os exercícios de hoje são feitos com os olhos abertos e praticamos lentamente, né? E aí eu trago esses adjetivos que eventualmente estão na minha mente, me perturbando ou me alegrando, porque você pode estar vivendo um momento da sua vida em que você acha que o mundo é maravilhoso. Então você pode dizer,
eu penso que eu vejo um mundo maravilhoso, um mundo feliz, um mundo alegre, um mundo de paz. Mas eu estou transtornada porque eu vejo um mundo sem significado, tá bom? A gente está na dualidade, observando a dualidade. O nosso objetivo é chegarmos na unidade. Como eu falei para vocês, lá no dia 1º de janeiro, a nossa jornada de 2025 é uma jornada sobre uma nova escolha, sobre escolhermos novamente, né? Fica muito claro para nós, depois de todos esses anos de estudo, que nós temos a vida que nós escolhemos ter. As nossas escolhas, em sua maioria, são escolhas inconscientes. E essas escolhas inconscientes estão sujeitas não apenas às forças que nós colocamos em ação nessa nossa encarnação, desde o momento em que chegamos aqui, mas também as escolhas que os nossos antepassados fizeram e nos deram como herança genética. E também as escolhas que nós fizemos em vidas passadas, né? Nas nossas vidas anteriores, as positivas e as negativas. Lembrando que essa minha, digamos assim, essa minha caderneta de poupança kármica, ela é exatamente o que me trouxe para eu encarnar nessa vida nas condições nas quais eu encarnei, tá? Na família que eu encarnei, com a situação financeira que eu encarnei, no país, com o corpo físico que eu escolhi, na minha raça, com as possibilidades que eu tive na minha infância de estudar, de ter as coisas, ou de não estudar, não ter as coisas, passar por privações, né? O país que eu nasci, o momento, a situação econômica, né? O meu público aqui, em sua maioria, é de brasileiros, mas eu sei que eu tenho alunos da África, né, dos países lusófonos, que são os países que falam a língua portuguesa. Então aprenda esta bela palavra. Os países lusófonos são os países que falam a língua portuguesa. Então tem vários na África, né? Tem Cabo Verde, tem Moçambique, tem Angola, né? A Namíbia, se eu não me engano, também fala... Não, a Namíbia não. Bom, tem outros países que falam língua portuguesa na África. Então, basicamente, os meus alunos são aqueles alunos que dominam a língua portuguesa, né? Eu tenho um aluno mexicano, o Fabian, mas eu acho que ele fala português, né? O português, de fato, não é uma língua que os estrangeiros busquem falar, a menos que tenham uma necessidade específica, né? O espanhol é uma língua muito mais universal como segunda língua, né? Para alguém que não fale o português como língua mãe. Então, por que eu comecei a falar isso, né? Porque como a maioria dos meus alunos aqui é de brasileiros, né? A maioria é brasileira. Nós nascemos num país, né? Que durante muito tempo enfrentou crises econômicas, inflação, dificuldades aí relacionadas à pobreza, né? Somos um país pobre, somos um país com um elevado índice de desigualdade social e por aí vai, né? E nós escolhemos isso. Nós escolhemos encarnar aqui em Terra Brasilis, né? Como eu costumo dizer, quando eu chego de viagem eu sempre falo, já estou em Terra Brasilis, né? E todo esse material, antepassados, vidas passadas e escolhas da vida presente, eles compõem essa nossa poupança kármica, né? E enquanto nós não limparmos e purificarmos essa poupança kármica, que é o que a gente está fazendo aqui com a prática dos exercícios, com o estudo do livro-texto e por aí vai, nós efetivamente não iremos poder fazer novas escolhas, né? Por causa das leis do karma, né? A lei do karma, que é a lei de ação e reação, não é isso? Então, aqui estamos nesse ponto e nesse espaço. Lembrei, era isso que eu queria falar. Num primeiro momento na jornada, nos primeiros 2 meses da nossa jornada, buscando fazer uma limpeza nessa nossa base, nessa nossa compreensão do que somos nós, de
Como podemos fazer para limpar esses karmas, essas forças maléficas que nós acionamos? Somos nós que acionamos essas forças nas nossas vidas, com as escolhas equivocadas que fizemos, né? Com as maneiras equivocadas que escolhemos tratar os outros, né? Enfim. E aí essa é a primeira fase. Mas eu quero dizer para vocês que logo, logo a gente vai passar para os aspectos práticos das nossas vidas. Os nossos relacionamentos, especialmente os relacionamentos a dois, né? Casamentos e companhia. A nossa vida profissional, a nossa situação financeira, a nossa situação no trabalho, a nossa saúde, tá? Cada um de nós tem, como eu sempre digo para vocês, tem uma área das nossas vidas que é sempre mais desafiadora, né? Nós vamos olhar para essas áreas ao longo do ano inteiro, assim como a gente fez no ano retrasado, quando nós fizemos a jornada de cura da criança interior, que a gente olhou para aquelas feridas, né? As 5 feridas do ser humano, né? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça ao longo do ano de 2023. Era isso que eu queria falar. A gente passa então para a leitura do texto do livro da Melody Beach, que já está no nosso canal no Telegram. O texto do dia 12 de janeiro. Ela diz assim: encontrando o equilíbrio. O objetivo da recuperação dos relacionamentos do ego, podemos dizer assim, é o equilíbrio, aquele precioso meio de campo, eu diria aquele precioso caminho do meio, como diria Mestre Buda. Muitos de nós passamos de um extremo a outro, anos e anos tomando conta de todo mundo, menos de nós mesmos, e depois nos recusamos a atentar para as necessidades de alguém além de nós. Podemos ter passado anos recusando-nos a identificar, sentir e lidar com as nossas próprias emoções, seguidos por um período de absoluta obsessão com cada faísca de energia emocional que passa através de nosso corpo. Podemos sucumbir à impotência, ao desamparo, ao sentirmos-nos vítimas, depois passamos a um outro extremo, agressivamente assumindo a posse dos que estão à nossa volta. Podemos aprender a dar enquanto assumimos a responsabilidade por nós mesmos. Podemos aprender a tomar conta de nossas emoções, assim como de nossas necessidades físicas, mentais e espirituais. Podemos cultivar a calma confiança de sentir o nosso poder como iguais em nossas relações com outras pessoas. O objetivo da recuperação é o equilíbrio, mas às vezes chegamos lá por caminhos extremos. A oração. Hoje serei gentil comigo mesmo, compreendendo que às vezes, para alcançar o meio de campo do equilíbrio, é preciso explorar os picos e vales. Às vezes, a única maneira de que disponho para me libertar de um vale é pular alto o bastante para alcançar o cume e depois então descer vagarosamente. Né? Então o equilíbrio entre eu não ser uma pessoa extremamente autocentrada e eu não ser uma pessoa que está o tempo inteiro fazendo pelo outro e me esquecendo das minhas próprias necessidades, da minha própria vida, né? E esse é um problema típico aqui das mulheres brasileiras, né? Nós fomos criadas, né? Dessa forma, né? Nós somos cuidadoras, né? Nós somos agradadoras, né? Então, normalmente, nós estamos no fim da fila, né? As mulheres brasileiras são, de uma forma geral, bastante maternais, né? Então, estamos, na maior parte do tempo, preocupadas em dar, em ajudar, em cuidar, em salvar, né? E aí nós cometemos um erro grave com as outras pessoas, que é impedir que elas cresçam pelos próprios meios. Tudo bem? Eu queria explorar um pouco, né, mais usando aqui a Humanidade Isenta de Pecado. Esse é o meu, o que eu estava usando lá foi o que eu levei de presente para minha aluna. Então, eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado, né? Vamos ler mais um texto aqui. Eu estou na página 72, no segundo parágrafo. E o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala assim:
No volume 8 do livro A Verdade da Vida, no capítulo intitulado Método Fundamental de Afinação da Mente, falei sobre a mente que segue o hábito, ou a mente que segue a tendência, né? E expliquei que podemos compará-la a um carro. Se o motorista direcioná-lo para um rumo e depois adormecer no volante, o veículo continuará avançando naquela direção até se chocar contra um obstáculo, como, por exemplo, uma árvore à beira da estrada. Acho que, se compreendermos bem o que é a mente que segue o hábito, ou a mente que segue a tendência, poderemos entender melhor o processo de manifestação dos karmas. O significado da expressão mente que segue o hábito é o seguinte: a mente, uma vez direcionada num sentido, habitua-se a agir nessa direção e não muda enquanto não receber um estímulo para seguir outro rumo. O pensamento é, por assim dizer, uma voz silenciosa, ou seja, uma vibração mental. Uma vez emitido, sua força latente continua a existir, tal como uma voz gravada, mesmo depois de ter sido executada a ação visada, e procura retornar à direção inicial sempre que tiver oportunidade. Quando for emitido um pensamento similar ao inicial, ou que lembre aquele pensamento, a força latente daquele pensamento inicial encontrará a oportunidade de se desencadear e manifestar-se-á sob a forma que lhe corresponda no mundo das formas. A isso chamamos manifestação do karma. Para que o karma latente comece a agir, é preciso que ele encontre uma oportunidade. Por maior que seja o acúmulo dos karmas do passado, estes não se manifestarão no mundo das formas, no mundo fenomênico, né? Enquanto não houver oportunidade, do mesmo modo que um som gravado não poderá ser ouvido se não houver um aparelho para tocar a fita. Para ilustrar o fato de que um pensamento casual surgido inicialmente permanece na pessoa como karma e torna a se manifestar sempre que surge uma oportunidade, vou citar um exemplo do cotidiano. Uma criança que vai a um shopping center com a mãe, vê um brinquedo interessante, deseja-o para si e pede à mãe que o compre, no que é atendida, para sua felicidade. Nesse dia, o fato termina aí, e a criança, uma vez satisfeito o seu desejo, se esquece dessa passagem. Mas, se mais adiante ela passar diante daquela loja, ou de uma loja similar, sua mente trabalhará no sentido de encontrar novamente algum brinquedo interessante e, se o encontrar, desejará obtê-lo para si. E a criança sempre encontra, né, gente? É que nem o adulto, né? Como é que você vai no shopping center e não vai ver nada que você não queira comprar? Isso acontece porque o karma do pensamento, que ficou latente na criança, é acionado pela oportunidade de passar diante da mesma loja ou de uma loja similar e manifesta-se concretamente no mundo das formas. Com a repetição desse processo, os karmas desses pensamentos similares vão se acumulando, tornando-se cada vez mais intenso o desejo de adquirir brinquedos interessantes. Quando essa criança se crescer e se tornar pai ou mãe, sentirá o impulso de comprar para o seu filho um brinquedo interessante, sempre que levá-lo a um shopping center. Também os casos de cleptomania nas pessoas ricas encontram explicação nas ações kármicas desencadeadas por uma oportunidade. Até mesmo ao repreender um filho, um pai ou uma mãe, fica às vezes surpreso consigo mesmo, percebendo que está falando do mesmo modo como seu pai ou a sua mãe falava quando o repreendia na infância. Outro exemplo, quando faz muito frio, as mães geralmente proíbem os filhos de brincar fora, dizendo: "Você vai apanhar uma gripe se ficar lá fora".
As pessoas que na infância frequentemente receberam tal advertência ficam com gripe ao se expor ao frio. Isso porque aquelas palavras ditas pela mãe há muitos anos e às quais não tinham prestado muita atenção ficaram latentes nos recônditos de sua mente. E quando ela se expõe ao frio, aquela ideia gravada no subconsciente vem à tona e se concretiza. Isto é, a ideia de que a exposição ao frio causa gripe fica latente na pessoa, mesmo que ela não tenha consciência disso, e vem à tona ao surgir uma oportunidade chamada vento frio, fazendo com que a pessoa apanhe uma gripe. Uma vez que isso aconteça, o seu karma adquire, por assim dizer, o hábito de agir desse modo e torna-se uma força latente mais poderosa que antes. Assim, na próxima vez que a pessoa sentir frio, logo o karma se manifesta. Logo que a pessoa sente frio, logo o karma se manifesta e ela novamente fica gripada. Como podemos perceber por esses exemplos, o karma é uma força latente dos pensamentos registrados na mente. Então, o karma é a força latente dos pensamentos registrados na mente. Isso é o karma. Lembrando que o karma, ele vem do somatório das nossas ações, né? Esse karma, ele espera as oportunidades adequadas para se manifestar, né? Então, esse karma vamos lembrar, vamos chamar o karma aqui de programações do ego negativo. E vamos dizer que a maioria absoluta dessas programações está no nosso nível inconsciente. Lembrando que a lei do Deus Yahvé do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, era olho por olho, dente por dente, não é? Não era olho por olho, dente por dente? Então, se eu faço um mal a alguém, mesmo que esse mal seja inconsciente, então vou dar um exemplo para vocês de um mal que pode ser inconsciente. Vamos supor que eu rispidamente fale com o garçom. Estava ali nervosa, falei com o garçom de forma ríspida. Mas aquilo para mim não significa nada, porque na minha crença eu sou uma pessoa superior ao garçom. O garçom está ali para me servir. A lei do karma não funciona desse jeito, ok? A lei do karma não funciona desse jeito. E existe uma lei de que olho por olho, dente por dente. De que o que eu dou, eu vou receber. Não é? Não existe essa lei? Essa lei está aqui no plano do fenômeno. Eu não estou fazendo nada para transcender essa lei. Eu estou simplesmente vivendo a minha vida, né? E então, num determinado momento, e eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar a essas práticas que nós propomos aqui nesse canal, né? Eu uso sempre o pronome nós, porque esse canal não é meu, esse canal é de Jesus Cristo, eu sempre peço a ele que me inspire, né? Você vai ver que as coisas vão começar, os retornos vão acontecer na sua vida com muita rapidez. Às vezes acontece de um dia para o outro, né? E então, você fez aquela grosseria para o garçom, mas você não se tocou. Você, não, garçom não vi. Ou vamos dizer que mesmo você não pense assim, que o garçom é inferior a você. Você simplesmente não se deu conta de que você foi grosseiro ou grosseira. Num próximo momento em que você se expuser a uma situação de ajuda, de pedido, de serviço, você vai receber uma grosseria de alguém. Tá? É isso. Então, onde é que eu tô querendo chegar com essa história? O karma é o nosso conjunto de crenças.
O nosso conjunto de crenças, o nosso conjunto de programas kármicos, vamos chamá-los de programas do ego negativo, e estamos pegando um termo emprestado do Dr. Joshua David Stone, né? São os programas do nosso ego negativo, eles estão lá armazenados. E eles determinam a minha forma de ação no mundo. Concordam comigo? Como eu tô no mundo, né? Como eu ajo, como eu falo, o que eu escolho, o que eu vou comer. Ah, os meus karmas determinam o que eu vou comer? Sim. Eu posso ter karmas positivos e karmas negativos, né? Então vamos supor que eu vou dar um exemplo para vocês meu. Eu sempre fui acostumada a comer coisas saudáveis. Então as minhas escolhas hoje, se eu posso escolher, se eu tenho a possibilidade, eu sempre vou optar por uma alimentação saudável. Comer de forma saudável não é um problema para mim. Eu não sou aquela pessoa de junk food. Não sou, nunca fui. Nunca fui. Posso contar nos dedos com vocês as vezes que eu vou por ano no McDonald's. No McDonald's eu devo ter ido a última vez que eu comi no McDonald's, sei lá, deve ter uns 3 anos. Né? Não sou uma pessoa de junk food. Se você me oferecer um copo de Coca-Cola ou um copo de suco de laranja, eu sou aquela pessoa que vai escolher o suco de laranja. Então, esses são os meus karmas, os meus programas de alimentação, né? E onde é que eu tô querendo chegar com essa história toda? Nós estamos aqui fazendo uma investigação da nossa mente inconsciente para que nós possamos investigar as escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. Por que que em outras áreas da minha vida eu faço escolhas tão desastrosas? Quando na área de alimentação eu posso ir lá e, por exemplo, no sábado eu comi um filé de salmão grelhado com legumes no vapor e purê de batata. Né? Por quê? Porque o meu conjunto de programas do ego negativo, e aí vamos separar para o negativo, ele é forte numa determinada área na minha vida e ele é fraco na área de alimentação. Então o que que nós estamos fazendo aqui? Na verdade o nosso processo é duplo. Nós estamos identificando, nós estamos investigando, identificando. O que não tiver bom, nós vamos entregar para o Espírito Santo, vamos pedir para que ele libere, não é? A gente disso. E o que for positivo, nós vamos manter, né? O que for positivo, nós entendemos que já estão aí mais ou menos alinhados, ou totalmente alinhados, com a minha mente certa, né? Mas é importante que nós entendamos como é que a nossa vida vai se formando, né? Como é que a nossa vida vai se formando? E ele fala da mente do hábito, né? Isso aqui é muito importante, ele fala da mente do hábito, né? Lembram que ele fala do carro, que se você não mudar a direção, ele vai continuar se deslocando até se chocar com uma árvore, por exemplo? Então, uma coisa que o mestre sempre... Tô falando do mestre Masaharu Taniguchi. Ele sempre fala que o primeiro movimento da sua manhã tem que ser se conectar com Deus. E o último movimento da sua noite, antes de apagar a sua luz, tem que ser se conectar com Deus. Porque aí você passa o seu dia inteiro, digamos assim, com o seu volante, o volante do carro, seguindo o GPS divino, né? O God's Position System, né? Como diz a Tina Louise Spalding. E antes de você dormir, quando você vai lá para o plano astral, quando você vai lá resolver suas coisas, porque não pense que você fica sem fazer suas coisas à noite, porque você não fica, né? Inclusive, depois eu vou mostrar para vocês o livro que eu comprei, que eu falei com vocês, do que o David indica, né? Dos sonhos lúcidos. Muito bem. E aí você, antes de dormir, você já configurou o seu GPS para você ter uma boa noite de sono, né? Inclusive, não sei se vocês estão sentindo as fortíssimas energias
que estão acontecendo hoje no planeta Terra, né? Estamos num momento pesado, estamos num momento muito pesado, muito denso, né? E ao mesmo tempo muita luz entrando no planeta. E aí tem um determinado cidadão que eu gosto muito, que eu sigo ele no YouTube, eu não vou falar o nome dele porque é um cara polêmico, eu não quero me envolver aqui em polêmicas, mas eu gosto muito do trabalho dele. E ele estava falando, né, que ele tem ficado sem dormir, e as pessoas que seguem ele, é um cara super espiritualizado, e as pessoas que seguem ele dizendo que estão sem dormir, que acordam no meio da noite e que não conseguem dormir. E eu fiquei pensando assim, gente, por que eu durmo, como diz a minha amada prima Rita de Cássia, por que eu durmo que nem um gato de hotel, né? Eu encosto a cabeça no travesseiro, eu pego no sono e eu durmo. E eu durmo, e se deixar eu durmo 10 horas por noite. Falei assim, gente, eu tô sentindo essas energias chegando no planeta. O que eu tô fazendo, que eu tô elaborando, que esse cara que eu admiro muito, que eu considero que é um mestre pra mim, ele não tá conseguindo elaborar. Eu falei, a minha meditação, que eu faço na hora que eu acordo e que eu faço antes de dormir. Por sinal, hoje não fiz. A minha meditação, a minha prática de um curso em milagres. Porque olha o que a minha prática está fazendo, a minha meditação. E se você ainda não está fazendo a meditação, entre na lupa do YouTube e coloque Alquimia dos Milagres, meditação de um curso em milagres, e você vai achar a meditação. Ela dura 16 minutos quase, tem uma imagem de Jesus Cristo com o Espírito Santo atrás dele. E eu falando um monte de coisa lá. É a meditação Shinsokan da Seichonoye com as palavras de um curso em milagres. Né? E eu falei assim, é isso, é a minha prática. Porque o que acontece? Quando eu me coloco nessa posição, eu estou acima das leis do karma, eu estou acima do que está acontecendo no planeta, eu estou acima do campo de batalha do ego, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, né? Eu estou sob a ação da graça de Deus, a lei da graça de Deus, que existem leis que regem esse universo, ela está muito acima das leis do ego, das leis do mundo fenomênico, ok? Então, é um segredo? É mágica? Eu sou melhor do que todo mundo? Não, gente, isso é prática diária. Isso é prática. E aí você coloca a sua mente naquela estrada correta. Qual é a estrada correta? É a estrada designada pelo Divino Espírito Santo para a sua vida. Não é para minha, porque eu tenho a minha. O Espírito Santo fala comigo durante todo o dia. E se não falar também, tem um quebra-pau, porque esta que vos fala enche o saco do Espírito Santo durante todo o dia. Né? Então, se não falar, eu grito, eu esperneio, eu chamo, eu falo. Não, tem que falar comigo. Né? Ontem estava eu dentro do meu avião maravilhoso, Copa Airlines. Adoro voar de Copa Airlines. Adoro o aeroporto do Panamá, como todos vocês já sabem. Estou eu dentro do avião fazendo o quê? Olhando o que estava acontecendo no cockpit do avião por aquele sistema, né, de entretenimento de bordo. É meio vagabundo. Você não vê grande coisa, mas você se diverte ali. Na hora que o piloto começou a descida, eu falei, vou olhar o que está acontecendo no cockpit. E aí você acompanha o avião baixando, né, de altitude, mudando de curso, baixando de velocidade vertical e horizontal também. E eu lá me divertindo. E aí aparece aquela pista virtual. Já falei pra vocês que o piloto de avião... Gente, a vida é pilotar avião, espiritualmente falando. A analogia é perfeita. É perfeita, né? Os caras hoje voam por instrumentos e aparece aquela pista virtual ali na frente dele. Ou vocês acham que ele tá olhando ali pela janela pensando, tô chegando em Duque de Caxias, daqui a pouco o galeão tá na minha frente para eu pousar. Não. Ele tá voando por instrumentos. Gente, nós estamos voando por instrumentos nesta vida. E o teu instrumento é o Espírito Santo dentro de você. É o teu Espírito Santo. Que eu brinco com vocês, é o teu personal Espírito Santo, ele é só seu.
Ele tá 24 horas com você por dia. Se você chamar ele, ele não vai falar assim, Jaque, pera aí um minutinho, que agora eu tô fazendo um lanchinho aqui, na hora que eu terminar a gente conversa. É o teu anjo da guarda, cara. Se conecta com o teu anjo da guarda, conversa com ele, pede ajuda, né? E aí, tô eu lá olhando, e o avião se dirigindo, ele começou a descida e tá tudo maravilhoso lá quando eu tava no momento mais divertido, que ele já ia começar, ele já tinha começado o procedimento de descida, ele já ia se preparar para pousar, que é a hora mais divertida, né? Eu acho, né? As horas mais divertidas são decolar e pousar. Minha hora favorita é a decolagem, sem dúvida nenhuma. Vou fazer propaganda da Copa Airlines. A Copa Airlines é uma companhia aérea eficientíssima. Voem de Copa Airlines, tá? O hub, o aeroporto central da Copa fica no Panamá. É ótimo, excelente. Né? E aí o que acontece, gente? Como é que se diz? Na hora que ele ia se preparar mesmo para pousar, o capitão fechou essa visualização e eu fiquei chateada, mas enfim, né? Então o que eu quero dizer para vocês com isso? Se habituem a configurar a mente de vocês de manhã cedo quando acordarem para esse contato com Deus. Pegue o seu exercício, faça o seu exercício, faça a sua meditação, faça a sua leitura consciente. E antes de dormir, a mesma coisa, tá? E aí nós começamos a tirar essa mente que segue o hábito, ela vai deixar de seguir o hábito dos karmas passados. E ela vai começar a seguir o hábito que te leva a estar sob a ação das leis de Deus. As leis de Deus são muito maiores do que as leis do karma. Tá? Lembrando a você que as suas escolhas possíveis hoje, se você não treinar a sua mente, se você não pedir o Divino Espírito Santo para corrigi-la, as suas escolhas possíveis hoje serão as mesmas escolhas possíveis para você no passado. Serão as mesmas escolhas que foram possíveis para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós. E aí você vai ficar chateado e pensando por que a sua vida não melhora. Porque você ainda não escolhe diferente. Eu tenho certeza de que todos que estão aqui comigo neste canal, e por favor comentem, deem o joinha, tá? Me ajudem com o Pix, se for possível para vocês, né? A minha chave Pix está na descrição aqui do canal, do YouTube. Você vai lá no canal Alquimia dos Milagres, aí tem assim uma aba sobre. Aí quando você vai lá tem uma mensagem contando o que o canal faz e etc, tá? E o que eu queria dizer para vocês, para finalizar, né? Eu me perdi o fio aqui da meada, né? Então assim, pratiquem. Configurem a mente de vocês antes de dormir e na hora que acordarem, para que fique tudo configurado para esse encontro de vocês com o Divino Espírito Santo, com o Cristo interno, com o Mestre Jesus Cristo, com Deus Pai. E aí vocês vão ver, lembrei, que a possibilidade de escolhas de vocês vai fazer assim, ó, vai aumentar. O que você antes achava não ser possível na sua vida, vai começar a ser possível. E do jeito certo. Você não vai estar forçando, você não vai estar no ego, você não vai estar passando por cima de ninguém, você não vai estar roubando, cometendo nenhum tipo de ato ruim, estelionato, tá? Mas você precisa treinar. E nesses 2 primeiros meses, a nossa ideia é olhar para isso. Desconstruir a estrutura desse sistema de pensamento do ego, dentro da minha mente, dentro da mente de vocês. E o Divino Espírito Santo é o nosso apoio. É ele que faz isso pra gente. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Então, infelizmente, hoje não teremos live, tá? Então, eu acho que era isso. Essa era a mensagem, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem e amanhã voltamos aí
para o nosso trabalho, começando o nosso ano de 2025. 2025 com muita energia, com muita garra e com muita confiança no invisível. Deus está aqui para nós, sempre estará e sempre esteve, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Boa noite.